foram comercializadas 6,1 milhões de toneladas do produto em julho. Estamos falando de venda de cimento. Esse foi um aumento de 3,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado. A gente está falando sobre esse cenário agora para te contar que os dados são do Sindicato Nacional da Indústria de Cimento e eu vou repercutir justamente agora todos esses dados, os números, que são indicador da atividade econômica como um todo, né? Vou conversar agora com o Paulo Camilo Pena, presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Cimento. Tudo bem, Paulo? Muito bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Money. Obrigado, Mariel. Fico à disposição. Gostaria muito de ouvir a sua percepção, antes de mais nada, ao que vocês estão creditando esse crescimento todo da venda de cimento, especificamente no mês de julho. Não, Muriel, além do mês de julho, a gente vem tendo um desempenho bastante consistente ao longo desse ano. Como você bem colocou, crescemos 3,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, mas se você levar em conta os 7 primeiros meses, a indústria do cimento conseguiu um desempenho excepcional, vendeu 38 milhões e 200 mil toneladas de cimento e um crescimento acumulado de 3,7%. A gente acredita isso primeiro ao bom desempenho do setor imobiliário. E cimento tem também, as suas vendas têm uma forte correlação com massa salarial. E o que a gente vem verificando é que há uma redução significativa do desemprego e um crescimento dos salários, o que vem impactando diretamente esse desempenho, essa performance da nossa indústria. Aqui também vale colocar que a solução de infraestrutura fundamental hoje em logística, a construção das estradas, ganha agora uma nova componente, que é as estradas com pavimento rígido, estradas de concreto, com um desempenho excepcional em termos de durabilidade e também com aspectos bastante positivos sobre a ótica ambiental. Então, essas 3 frentes, eu diria que são que foram essenciais para que a gente tivesse esse desempenho excepcional nesses 7 primeiros meses do ano. A gente tem trabalhado também na composição do cimento no sentido de proteger essa indústria. O que significa isso? Boa parte de um insumo fundamental da indústria de cimento, que é o coque de petróleo, ele é importado. E no período em que se discute esse tarifaço e a aplicação do tarifaço, como 90% do coque de petróleo importado em insumo fundamental da indústria vem dos Estados Unidos, a variação cambial impacta negativamente os nossos preços. Daí um programa de substituição desse coque por resíduos, biomassas e resíduos industriais e resíduos domiciliares, o lixo urbano, que são usados para substituir esse insumo que é importado, 90% dele, é um combustível fóssil, e que já conseguimos uma substituição de 32%. Então, ele tem um impacto ambiental, esse instrumento chama-se coprocessamento, essa utilização de resíduos para substituir esse insumo que é o coque. Nós já atingimos 32% de substituição, meta que estava prevista apenas para 2025, nós conseguimos atingir isso de maneira antecipada, 3 anos de antecedência, meta atingida em 2023. Há uma efetiva preocupação pelo lado mais negativo, há uma efetiva preocupação com a competição dos ativos imobiliários com o ativo financeiro, dado que nós temos hoje uma Selic de 15% e que afeta enormemente o nosso desempenho. E, por outro lado, o que a gente tem de belo desempenho em termos imobiliários, ele está alocado no programa Minha Casa Minha Vida. Há uma projeção de crescimento de 2023 para 2026 de 2 milhões de unidades e o setor já vê com bastante otimismo essa superação desse programa governamental que vem trazendo grande sucesso, um impacto que a gente estima nesses 4 anos de um acréscimo de vendas de cerca de 10 milhões de toneladas. Então, temos o lado, o copo meio cheio e o copo meio vazio, mas hoje, nesse ano especialmente, no ano passado, nós tivemos um céu de brigadeiro no fechamento dos nossos balanços.
Perfeito, é muito interessante acompanhar esse cenário, ainda mais levando em consideração que estamos diante aí desse céu de brigadeiro nos últimos meses, levando em consideração os desafios para a economia, levando em consideração principalmente que apesar aí de um desemprego mais baixo, a gente está acompanhando, como o senhor mesmo citou, uma taxa de juros que está ao longo aí dos últimos meses em 15% e está se confirmando justamente de que ao longo do próximo ano ela vai começar a baixar, mas pelo menos agora no restante desse mês, desse ano especificamente, a gente vai ter que acompanhar e ver uma taxa pelo menos em 15% até dezembro, até o fim do ano. Como é que vocês estão agora olhando para as expectativas? O que nos preocupa enormemente é uma queda significativa do número de unidades financiadas de janeiro a junho. Tivemos uma queda de 60,5% desse número de unidades de financiamento. Então, a nossa preocupação reside justamente em se identificar em que pese, e pelas informações que temos das próprias atas do Banco Central, nós vamos permanecer com uma taxa de juros por volta dos 15 anos, ou dos 15%, nós temos que identificar novas fontes de financiamento para suplementar os recursos necessários para um bom desempenho, a inclusão da faixa 4, que contribui também para um bom desempenho, amplia o número de famílias que ganham agora de 8 mil para 12 mil reais para a construção de novas residências. E manter também as construções da classe A e B. A nossa projeção para o ano está em torno de 2,5% de fechamento. Uma queda, ainda que pese, a gente tem um crescimento sazonal sempre no segundo semestre. As indicações fiscais e a própria situação de uma certa instabilidade econômica em função de tarifaço e de outras questões que envolvem a macroeconomia, a gente imagina que a gente vai ter um desempenho um pouco abaixo do que nós tivemos aí nos 7, 8 primeiros meses que a gente estima ainda de crescimento. Agora, Paulo, queria entender um pouco mais sobre o impacto quando a gente fala especificamente das tarifas, né? Queria entender com relação a esse cenário, porque cimento não está entre os produtos que devem ser tarifados, mas a gente sabe desse impacto. Tem uma tarifa como um todo para o Brasil de 10%, que precisa ser levado em consideração, mas, para além disso, a questão da construção civil realmente, que talvez pode sentir, querendo ou não, um pouco mais sobre esse impacto. A indústria do cimento ela se encaixa entre aquelas denominadas non-tradable. A nossa importação e exportação de cimento pronto ela é irrisória. Então, o impacto direto ela é praticamente inexistente. O que há de preocupação, ela diz respeito, primeiro, uma preocupação de uma eventual retaliação que parece afastada do Brasil em relação aos americanos, especificamente no que diz respeito à cota. Como eu disse, 90% do coque, que significa quase a metade do custo do cimento, é importado dos Estados Unidos ou do Golfo do México, né? Então, e a outra preocupação ela reside em sendo importada num câmbio precificado que pode ocasionar uma certa variação de preço do insumo. Mas eu diria que para a indústria de cimento nós ainda estamos um pouco distantes desse impacto direto. Perfeito. E aí queria entender um pouco mais sobre as medidas que vocês têm tomado como um todo, como a indústria de cimento realmente, quando a gente olha para questões mais sustentáveis, Paulo. A gente sabe que estamos em ano aí de COP30, vai virar praticamente moda falar sobre esse cenário, mas é importante que vire moda para que a gente consiga conscientizar muita gente. Queria entender um pouco mais sobre essa relação do cimento, como é que vocês estão lidando com o cenário de redução realmente de pegada de CO2. A indústria de cimento, a pergunta cai muito bem, porque ela não está na moda agora. Há mais de 20 anos que a indústria de cimento é uma referência global e a gente diz isso com muito orgulho. O Brasil tem uma das menores emissões de CO2 do mundo. A média mundial de hoje, a gente praticava em 2000. Quer dizer, a média mundial hoje é de 620 quilos de CO2 por tonelada de cimento. O Brasil tem as suas emissões em torno de 550. E nós já estamos desenvolvendo um projeto ambicioso de neutralização de carbono, depois de termos implementado o roadmap de mitigação das nossas emissões em 2019.
A indústria de cimento em que o Brasil participa tem os melhores KPIs, as melhores referências globais de emissões, custos de energia do mundo. São mapeadas diariamente cerca de 850 indústrias, plantas de cimento em todo o globo, e as informações são fornecidas também do Brasil, que participa com 80% da sua indústria encaminhando esses dados. Então, a gente tem avançado significativamente, e nós temos o programa mais ambicioso da indústria de transformação no país no que diz respeito a reduções de emissões de CO2. Então, para a gente, a moda da redução das emissões, ela já começa há mais de 20 anos e a gente mantém essa trajetória vitoriosa, sendo, como eu disse, referência global em baixas emissões. E aproveito, o que a gente precisa ficar de olho agora para essa indústria do cimento para os próximos meses, levando em consideração esses desafios todos que a gente está falando. Estamos falando de taxa de juros que continua alta, desaceleração da economia como um todo, o que pode, inclusive, bater na questão de empregos. Queria ver também com relação ao cenário de tarifas de Donald Trump, que pode vir a ter um impacto, as oscilações cambiais também. Portanto, o que esperar do restante aí desse ano para a indústria do cimento, já olhando aí para o ano que vem? Nós temos desafios importantes de políticas públicas. O primeiro, o plano clima, que vão ser fixados os compromissos dos diversos setores em relação às reduções de emissões. Segundo lugar, o mercado de carbono. O mercado de carbono vai ser absolutamente fundamental no sentido de você precificar e você estabelecer metas fundamentais de emissão do país e financiar instrumentos fundamentais para a redução das emissões. Nesse sentido, eu chamo muito a atenção de que, além das adições que estão sendo feitas a um cimento mais verde, eficiência energética, nós estamos trabalhando fortemente, combustíveis alternativos que eu coloquei, que são os resíduos industriais, biomassas, resíduos domésticos, nós temos que trabalhar também em soluções novas, como soluções baseadas na natureza, que o Brasil tem um ativo enorme e que pode usufruir desses caminhos como forma de redução das emissões. Então, a COP30 vai ser fundamental para que a gente exponha de uma maneira extremamente aberta em referências e informações que podem ser aproveitadas por diversos países do mundo. Há uma preocupação nossa em relação à queda da taxa de juros, de uma maneira que a gente consiga implementar uma infraestrutura mais eficiente nesse Brasil. É difícil você aceitar um país que tem 6 milhões de unidades residenciais em déficit, menos de 50% das casas atendidas por esgoto e apenas 12% das nossas estradas pavimentadas. Então, nós temos um desafio enorme pela frente para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do nosso país. Muito bem, Paulo Camilo Pena, presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Cimento. Muito bom te ouvir para entender um pouco mais do cenário que vocês têm passado na indústria como um todo. Um bom trabalho para vocês por aí. Contem com a gente aqui do CNN Money. Muito obrigado, Marião. Obrigada, uma boa tarde.